Muito bem, meus irmãos, bom dia a todos, que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nesta manhã. Os irmãos ouviram aí um fundo musical do hino 545 do cantor cristão das igrejas batistas do Brasil. Meus irmãos, e nesse momento, nesse tempo em que nós estamos vivendo essa questão de não podermos sairmos de casa de hipótese alguma, a igreja do Senhor ela não pode parar, nós não podemos parar. E Deus, Ele nos deu ferramentas, graças a Deus que nós temos ferramentas para podermos nos comunicarmos com irmãos que estão distantes em virtude deste momento. Então eu me desafio a trazer uma escola bíblica para você nessa manhã, uma classe online. Já pensou uma coisa dessa, não é? E aí você pode interagir comigo aqui, você pode deixar suas perguntas aí no Facebook, a gente vai respondendo na medida do possível. Eu quero ler um texto bíblico, é o texto básico da nossa lição desta manhã, na nossa escola bíblica online, tá certo? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: a palavra de Deus: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas eu gostaria de, neste momento, não ler somente Gênesis capítulo 2, versículo 7, não. Eu quero também ler com você o Salmo 39, os versos de 1 a 3. Escola Bíblica Online, você pode compartilhar aí a Escola Bíblica do Pastor João Batista aqui, direto de Coremas, da Primeira Igreja Batista para todo o mundo, tá certo? Nós vamos pensar sobre o título da nossa lição hoje, é o sentido da vida. Esse é o título da nossa lição que vamos estudar nesta oportunidade. O Salmo 39, versículos de 1 a 13, diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha perseverança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destrói como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento,
antes que me vá e não seja mais. Queridos, eu gostaria de pensar nesta oportunidade na nossa primeira escola bíblica online, tá certo? Eu creio que isso é algo inovador. A primeira igreja batista aqui, através do pastor João Batista, está inovando, não é? Neste momento, eu queria que você compartilhasse a nossa live. Ela é muito importante para que o conhecimento da palavra de Deus alcance todas as pessoas. Vamos pensar nessa oportunidade. Eu estou usando uma revista de uma escola bíblica bastante conhecida nossa, tá certo? E a lição que eu gostaria de trazer para cada um de nós, ela se refere acerca do sentido da vida. Eu li o texto de Gênesis 2, versículo 7 e li também Gênesis 2, versículo 7 e li também o Salmo 39, de 1 a 13, para dar base àquilo que vamos pensar nesta oportunidade. Muitas pessoas, elas gastam boa parte da vida delas buscando algo que lhe dê significado e sentido a ela. E um jornalista britânico, certa vez, ele escreveu dizendo assim: falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Esta foi uma pergunta deste jornalista britânico. Ele disse: será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas. Elas não sabem por que estão na terra, elas não sabem o real sentido, não é? Então ele continuou: porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento. E prosseguiu: porque é claro, não consigo acreditar que foi por acidente, e se não foi, deve haver um significado. Aquele jornalista britânico, não é, que a revista não traz o seu nome, ele tinha curiosidade de descobrir por que ele nasceu. Ele queria saber qual era o sentido da vida. Talvez seja essa a indagação de muitas pessoas. Participe aqui da nossa escola bíblica online nesta oportunidade, vai compartilhando aí essa live para chegar nos lugares mais distantes possível, tá certo, pessoal? Não curta somente, mas compartilhe, por favor. Então a busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal. Além de normal, é muito relevante para aqueles que têm essa curiosidade. Os mais renomados psicólogos do século XX reconheceram isso. Eu penso que todo mundo já ouviu falar de Freud. Freud, o pai da psicanálise, ele foi um dos que teve curiosidade em querer saber o sentido da vida. E Freud, ele disse: as pessoas têm fome de amor. Jung, um outro pensador lá do século XX, ele também disse: as pessoas têm fome de segurança. Adler, ele disse: as pessoas têm fome de significância. Gumbel disse: entretanto, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. E aí quem fez essa colocação foi Gumbel, para trazer uma luz para todos aqueles que estavam e estão até hoje buscando o sentido da vida. Entretanto, queridos, Jesus, quando ele diz: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede, então qual é o sentido da vida, afinal? Vocês estão ouvindo aí um latido aí
de um cãozinho, né? Nós temos aqui na nossa escola bíblica online esse animalzinho que vai estar vez por outra aí, de alguma forma nos interpelando. Eu quero pensar no primeiro ponto desta manhã, que é a vida. Bom, o modo mais fácil de descobrir o propósito da vida, de uma invenção, é perguntar ao seu inventor. A maneira mais fácil de nós descobrirmos o sentido da vida é nós perguntarmos para o nosso Criador, aquele que inventou a vida. Portanto, duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. Eu gostaria de lembrar a você que está nos vendo, nós estamos na escola bíblica online da Primeira Igreja Batista aqui em Coremas com o pastor João. Eu gostaria de pedir encarecidamente que você compartilhe esta live, ela vai ser de grande valia para todos nós. Então, existem duas opções que são propostas para se descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação. É a especulação que, evidentemente, é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Você pode observar que as pessoas elas estão sempre especulando. O homem foi à lua, o homem busca ter o maior contato com Deus, tá certo? Então, especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato. É fazer, queridos, pesquisas, conjectura, suposição. Ou seja, e quando nós pensamos nessa palavrinha suposição, essa suposição não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. Então, essa é a primeira das duas opções propostas para se descobrir o sentido da vida. É através da especulação. Mas a melhor alternativa para o significado da vida é através da revelação de Deus ao homem. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. E aí temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele nada fez sem propósito. Tudo quanto Deus criou, Ele criou com um propósito. Tá certo? Então, a Bíblia, ela é uma espécie de manual. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando a origem e o propósito da vida. Então, o lugar mais seguro para encontrarmos resposta sobre o sentido da vida está no livro do seu autor. Sabe quando nós compramos, por exemplo, um televisor, uma geladeira, uma máquina de lavar, o que nós fazemos? Nós vamos ao manual, e o manual lá ele vai nos orientar como ligar, como botar para funcionar, tá certo? Então, queridos, nós precisamos compreender que o sentido da vida, nós só podemos encontrar esse sentido da vida perfeito
de uma maneira lógica se nós examinarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem todas as orientações para a nossa vida. Então, a origem da vida, eu gostaria de dizer para você que a origem da vida é Deus. Mas a pergunta que surge dentro deste argumento é a seguinte: quem é este Deus? Quem é este Deus que a Bíblia ela revela para nós? Há muita gente por aí que não sabe quem é Deus. Existe muita gente hoje pegando várias religiões, só porque essas religiões falam em Deus, só porque essas religiões elas praticam algumas coisas do cristianismo, e esses acreditam que é o mesmo Deus, mas não é o mesmo Deus. Por uma questão aqui de ética, por uma questão aqui de não querer ferir a fé de ninguém, tá certo? Eu estou ao vivo, mas eu gostaria de dizer para você que você pesquisasse acerca de quem é Deus. Quando o autor da revista me leva a pensar acerca do sentido da vida, e esse sentido da vida, ele tenta explicar por dois motivos, por duas propostas. Primeiro pela especulação e depois através do autor que nos criou. Então, a origem da vida, ela começa com Deus. Mas quem é este Deus? Bem, a Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus, ele é Espírito. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse Deus que as pessoas adoram por aí afora, aonde ele divide a sua glória, esse não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que as pessoas olham para ele apenas em querer receber dele, receber e não dá nada para ele, esse não é o Deus que a Bíblia apresenta. O Deus que a Bíblia apresenta para nós, ele é um Deus que quer ter relacionamento conosco. Você fala com ele, ele lhe responde, você louva a ele, adora a ele, vive para ele. A Bíblia diz para nós, Paulo escreve dizendo que nós nos movemos e vivemos e existimos por causa da vontade de Deus. Então, queridos, a origem do sentido da vida está na pessoa de Deus. Então, a Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 21, Paulo vai dizer isso. Então isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela razão, pela sua própria razão. Deus, ele não é apenas o ponto de partida de nossa vida, ele é a fonte da vida. Essa é a grande diferença que muitas pessoas não conseguem compreender. Elas não conseguem entender. Então, aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo escreveu certa vez. Paulo asseverou que o propósito de Deus é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Paulo, ele vai escrever lá no capítulo 17 de Atos, versículo de número 25, eu quero ler para os
amados irmãos que estão na nossa live, na primeira escola bíblica online da Igreja Batista aqui em Coremas, através do pastor João, estamos pensando sobre o sentido da vida. A Bíblia diz assim no versículo 25, Atos capítulo 17: nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, este Deus era o Deus que os atenienses não conheciam. A Bíblia diz que Paulo chega em Atenas e ele anda pelas ruas de Atenas e ele vê lá a adoração a um Deus desconhecido. Os gregos lá de Atenas, da Grécia, eles estavam adorando os postes ídolos, os deuses lá da mitologia grega. Mas Paulo encontra um altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz: olha, este Deus, ele é o Deus que criou todas as coisas. O versículo 24 vai dizer para nós assim: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha só, eu encontro nesses dois versículos o sentido da vida. Deus nos criou, ele nos formou para que nós servisse a ele, dependêssemos dele. Queridos, o primeiro versículo da Bíblia diz para nós: no princípio Deus criou. Isso nos ensina que é sempre ele quem inicia o diálogo. Lá em Gênesis capítulo 1, nós encontramos essa expressão da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis, vai nos nortear ao dizer que o diálogo, o relacionamento desse Deus se dá através dele para com o homem. Nunca é o homem em busca de Deus, mas é o contrário, é sempre Deus em busca do homem. Então isso nos ensina que é sempre ele, Deus, quem inicia o diálogo com a humanidade. Então, mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Quando Adão pecou lá no Éden, Adão se escondeu de Deus. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus, ele vai em busca de Adão. Eu não sei por que o ser humano, ele volta e meia, ele quer tentar escapar de Deus. Não tem como. Não tem como. Então, queridos, ele, Deus, ele enviou, após a queda do homem, ele enviou o seu filho ao mundo, não porque o mundo estivesse clamando por isso, não, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira. Olha aí o que diz João 3,16, eu acho que todo mundo sabe de cor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e a palavra mundo aqui, ela foge, ela não fica presa somente a este mundo no sentido, vamos imaginar aqui, o mundo físico somente, não é? Mas a Bíblia, quando se refere à palavra mundo, ele está se referindo ao cosmos inteiro, no sentido de toda a sua criação. A gente temos a mania de olhar apenas para o ser humano, mas Deus, ele, quando ama o mundo, ele ama
todos os que foram criados, todas as espécies criadas por Ele. Tá certo? Então, Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Jesus Cristo não tivesse nascido e não tivesse morrido por nós, o mundo, ele talvez fosse outro, diferente desse de hoje que nós temos. Completamente diferente. Mas no final do livro de Apocalipse, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta desta maneira. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, eu sou o primeiro e eu sou o último, o princípio e o fim. Então ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo, exatamente como ele mesmo planejou. Lá, Isaías, capítulo 46 do profeta Isaías, eu quero ler esse texto e compartilhar com você o que o profeta Isaías ele diz no capítulo 46, os versos 9 e 10. Ele disse assim: olha, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, ele começou e ele vai cumprir todo o seu propósito. Então, queridos, quando as mulheres elas foram ao túmulo procurar por Jesus, os anjos perguntaram-lhe: que buscais entre os mortos ao que vive? As mulheres, as duas Maria Madalena, elas correm, elas avisam aos apóstolos, aos discípulos Pedro e João, eles também vão. E quando eles chegam lá, as mulheres chegam primeiro, e quando chegam lá, elas são surpreendidas pela voz daquele anjo que diz assim: olha, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ou seja, elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também, quando as pessoas procuram quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda, nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, jamais acharão. A resposta sem Deus, a vida não faz sentido. Ou seja, a origem da vida, ela está no Criador, naquele que nos criou, tá certo? Segundo ponto que eu queria compartilhar com você nesta manhã, o propósito da vida. Esse ponto aqui, ele é extraordinário. Compartilhe essa live aí para que ela chegue o mais distante possível aí, se você puder. Primeira escola bíblica online aqui da Primeira Igreja Batista em Coremas, tá certo? Pastor João Batista. O propósito da vida é a glorificação de Deus. Aí que tá. As pessoas, milhões de pessoas, não encontraram ainda o sentido da vida, porque elas não conhecem o Criador da vida. E mesmo muitas conhecendo, não deixam, ou melhor, não glorificam a este Criador, que é Deus, certo? Então, o propósito da vida
é a glorificação de Deus. É glorificar a Deus. Tá certo? Então agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que Ele nos criou. Nós já sabemos quem foi que nos criou. Agora, nós precisamos descobrir para que Ele nos criou. E aí, há muita gente confusas nessa vida aqui na Terra. Por quê? Como você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Veja, para que Deus ele nos criou? Eu disse agora há pouco que o propósito da vida, ela é a glorificação a Deus, é para a glorificação de Deus. Então, imaginemos que pessoas elas estejam se perguntando nesse exato momento, por que eu existo? Qual é a minha finalidade? Por que eu fui criado? Pessoas, muitas delas por aí afora, fazem essas indagações. Então, é claro que você não sabe, você não se dá conta do porquê você foi criado. E aí nós temos milhões de pessoas vivendo nesse conflito. O profeta Isaías, ele disse que o Senhor Criador, ele afirma aos seres humanos, no capítulo 43 de Isaías, no versículo de número 7, ele diz assim para nós, Isaías 43, 7, ele disse: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu formei. É Deus dizendo a Isaías. Ele disse: sim, eu formei, eu fiz. Olha, o apóstolo Paulo, ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, ele afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. E aos Romanos, Paulo escreveu também dizendo aos Romanos, prevalece o mesmo ensino. E aí ele diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. E o texto aos Romanos ele diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glorificação eternamente. Então imagine, queridos, que você vai promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta mais simples seria fazer com que você seja o centro de todas as coisas, certo? Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para você mesmo. E aí, no final, todos fiquem em pé e aplaudam você. Isso é o que a humanidade mais tem feito em nossos dias. E então assim, também Deus, ele planejou a criação. O foco não é você, é ele. Mas como ele consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? Justamente pelo fato de ser ele Deus, o inventor, o criador do ser humano. Por quê? Porque este Deus, ele é perfeito. Você, se
talvez tenha se esquecido. Só Ele, Deus, consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter um amor ilimitado. O profeta Isaías, no capítulo 57 do livro do profeta Isaías, versículo 15, ele disse assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o espírito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, só Deus consegue fazer isto, queridos. Então, o propósito de Deus haver criado não só você, eu quero deixar isso bem claro aqui. O propósito de Deus ter criado todas as coisas foi para a glorificação dele. O homem, por causa do seu pecado, o homem, por conta da sua ignorância, é que o homem destrói. O homem destrói a fauna, o homem destrói os animais, o homem destrói tudo aquilo que Deus criou. E Deus criou para a sua própria glorificação. Então Paulo, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos 8, 28. Então vale lembrar que nesse versículo a palavra bem não significa o bem-estar do homem. Ou seja, quando Paulo diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este bem que Paulo está dizendo, essa expressãozinha aí, bem, não significa o bem-estar de cada um. Não, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se referia à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus. Olha só que coisa boa. Tem muita gente que bate no peito e diz: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espera aí. Às vezes eu estou passando por um problema, por uma enfermidade, por uma outra situação qualquer, e aí alguém chega e diz: não, isso todas as coisas elas cooperam, pastor João, para o bem daqueles que amam a Deus. Não, queridos. Você sabe qual é o entendimento correto aqui? Deus está forjando no pastor João, na Jerusa que está me assistindo agora, no Gessé, em tantas outras pessoas, ele está forjando em nós as mesmas características de Jesus Cristo. A glorificação, ou seja, o propósito da vida é a glorificação de Deus. Então, vamos pegar aqui o exemplo agora deste mal que nós estamos enfrentando. Qual deve ser a atitude dos cristãos? Deixar a igreja? Abandonar Jesus? Deixar? Não, eu agora estou sem igreja, eu agora vou fazer o que eu quero, porque o pastor não está me vendo, os diáconos não estão me vendo, os presbíteros não estão me vendo. Não, querido, não é isso não. Deus está permitindo esse momento para forjar em nós características de Jesus. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou as afrontas. O que eu entendo com este momento? Este é um momento que
Deus está forjando a nossa maturidade cristã. Entende? Então, o propósito da vida não é a chamada realização pessoal, não é, ou a sua felicidade. As pessoas, elas amam a ideia da felicidade. Eu não sou contra, não é que eu seja contra, mas peraí, foi para isso que Deus nos criou? Eu tenho uma vida esplendorosa, regalada, foi para isso que Deus nos criou mesmo? E quando a gente lê assim as cartas de Paulo, tinha aqueles irmãos na igreja lá, em várias igrejas dos tempos do apóstolo Paulo, os irmãos bem pobrezinhos, não tinham nada. O que eles tinham mesmo, sabe o que era? Perseguição, afronta. Então, queridos, o propósito da vida não é a chamada realização pessoal. Porque quando uma pessoa ela é realizada pessoalmente, a primeira coisa que acontece é o ego dela subir, se elevar. A primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela se sente melhor do que as outras é querer pisar umas às outras. Ela olha para você assim de longe. Ela não tem espírito de humildade. Se ela é uma pessoa que está vivendo num estado de felicidade, não é? Ela faz de tudo para que ela e os que estão em volta dela sejam felizes, mas os outros, eles não se importam. Então, o propósito da vida é a glorificação de Deus, isto é, muito maior do que uma pessoa ser feliz. Quando nós vivemos para a glorificação de Deus, isso se torna muito maior do que a nossa autossatisfação, certo? Então, quando Deus ele nos criou, temos um texto em Provérbios, aliás, em Romanos capítulo 8, versículo 29, acho que esse texto eu li o 28 e depois o 29 de Romanos. Então, essa glorificação do porquê Deus ter nos criado, ela é muito maior do que o nosso estado de felicidade ou de satisfação, certo? Então, se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus, e enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido para você. Enquanto você viver a sua vida para você, enquanto você viver a sua vida de egoísta, enquanto você viver a vida de uma pessoa que centraliza tudo no seu eu, queridos, Deus não será glorificado na sua vida, porque tudo é em você. Mas a vida, ela só tem sentido quando nós reconhecemos a soberania do alto. Ou seja, eu entendo que eu existo porque Deus está me dando vida. Eu entendo que eu tenho saúde porque Deus está me dando saúde. Eu entendo que eu tenho uma vida longa de anos porque Deus está me dando vida. Então, a vida, ela só terá sentido quando eu compreendo que eu existo para a glorificação de Deus. Então, quando Deus criou você, primeiramente, Ele não pensou em você, mas pensou nele mesmo. Dá para você compreender isso? Pastor, que coisa doida é essa? Pelo amor de Deus. Gente,
Deus, quando nos criou, Ele não criou pensando em você. Como é que é isso, pastor? Deus criou pensando sim em você e eu glorificarmos a Ele. Ou seja, Ele não pensou em você, mas Ele pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, irá abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. Ou seja, Deus não criou ninguém, Deus não criou absolutamente ninguém pensando nesse ninguém, nessa pessoa qualquer. Tem muita gente aí escrevendo música, as letras das músicas evangélicas hoje é tudo centralizado no eu. Eu faço, eu sou, eu isso, eu aquilo, e nunca Deus. Mas se você for olhar, o propósito de Deus ter criado o homem, Ele cria o homem para que o homem glorifique a Ele. Como é que você compreende Mateus capítulo 6, versículo 33? Nós estamos na Escola Bíblica Online. Você pode deixar seu questionamento aí embaixo, depois eu vou lhe responder. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí no versículo 34, Jesus disse assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta cada dia o seu mal. Queridos, isso me coloca na ideia de que eu fui criado para Deus. Quando a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, nós precisamos compreender duas coisas. A primeira, lá no céu, Deus tem um exército de anjos, querubins, serafins e arcanjos. Ele tem, portanto, lá na eternidade, Deus está sendo adorado pelos seus anjos. Ou seja, os anjos são seres celestiais, criados por Deus para lhe adorar lá na eternidade, lá no céu. Deus cria o homem na terra, Ele cria toda a natureza, Ele cria os peixes, Ele cria tudo. E para que Ele cria tudo isso na terra? Para a glorificação dEle. Por isso que eu fico assim, às vezes, eu fico vendo assim um passarinho na gaiola. Eu digo, meu Deus, as pessoas pensam que isso não é pecado. É pecado, eu vou te explicar por que é pecado. Você está tirando a liberdade dessa ave glorificar a Deus voando. Pense nisso. Queridos, Deus criou todas as coisas para Ele. Então eu estou dizendo que Deus, Ele tem lá no céu os seus anjos para adorá-lo. A mesma coisa Deus, Ele, quando cria o homem na terra, Ele cria na ideia desse homem também adorá-lo na terra. Então eu começo a entender o sentido da vida. Eu começo a descobrir o sentido da vida. Deus tem lá no céu suas criaturas celestiais. E aqui na terra, Ele cria o homem para ser suas criaturas terrenas, adorar a Ele e após esses morrerem, irem para o céu. E a Bíblia, tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que a Bíblia diz que lá no céu nós somos iguais aos anjos. Ou seja, nesse corpo aqui nós somos seres humanos, mas quando a gente sair daqui, quando a gente ressuscitar, Jesus vir buscar a igreja e arrebatar a igreja, a Bíblia diz que lá no céu nós seremos todos iguais aos anjos.
propósito de Deus, ideia principal de Deus em criar o homem na terra para este glorificar o seu nome. Queridos, o terceiro sentido da vida, olha só. Primeiro, a origem da vida é Deus. Segundo, o propósito de Deus é a glorificação do próprio Deus. Aliás, o propósito da vida é a glorificação de Deus, nós morando aqui na terra, a gente vivendo aqui na terra, aqui em Coremas, lá em Piancó, lá em Brasília, nos Estados Unidos. Deus criou o homem para a glorificação dele aqui na terra. Agora, o terceiro sentido da vida é a paz com Deus. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, ele é um texto bem conhecido. Isaías escreveu dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, você está aqui na escola bíblica online da Primeira Igreja Batista em Coremas. Eu peço a você, se você puder compartilhar essa live aí, eu agradeço, tá certo? E nós estamos estudando sobre o sentido da vida. Eu já disse agora há pouco que a origem da vida é Deus. O propósito da vida é a glorificação de Deus. E agora, o terceiro ponto aqui é o sentido da vida é a paz com Deus. E aí a gente pensa, quando a gente pensa na ideia da paz, a gente pensa naquela ideia de sossego, né? Ali eu estou tranquilo, ninguém vem me perturbar, não é? Não chega conta para pagar, não chega doença, eu estou em paz. Mas a paz não é essa que a Bíblia está se referindo. O sentido da vida é a paz com Deus, porque o homem, quando caiu, quando o homem desobedeceu a Deus, lá no Gênesis, o homem criou uma rivalidade contra Deus, sem ele saber. Olha, é interessante que a Bíblia diz, assim que o homem pecou, e Deus ele veio lá em busca do homem, Deus pegou o homem, ele pegou o homem e lançou o homem fora do jardim do Éden. E Deus, a Bíblia diz que Deus colocou uma espada, que essa espada ela andava em volta do jardim para não deixar que o homem voltasse para o jardim. Então, quando o homem caiu no pecado, quando Adão caiu, o que aconteceu? Criou uma inimizade com Deus. O pecado, a palavra iniquidade aqui, ela significa pecado. O pecado criou uma falta de paz com Deus. Aquela comunicação que Deus todos os dias vinha na viração do dia, conversar com Adão, estar com Adão, acabou. Todos os dias o homem tinha lá a presença de Deus conversando, ouvindo a voz dele no jardim do Éden. Aquele momento acabou. Criou-se uma falta de paz, uma falta de harmonia. Então, com a entrada do pecado no mundo, irmãos, que trouxe a separação entre o homem e Deus, a maior necessidade do homem passou a ser então agora a paz com o Criador. Dá para você entender isso? A maior necessidade do homem depois da queda passou a ser agora a necessidade
do homem ter paz com o Criador. Quando Paulo ele declara que Deus ele estava em Cristo reconciliando o mundo, lá em 2 Coríntios 5,19, ele está nos ensinando que a reconciliação, isto é a volta do homem a ter amizade com Deus. O homem tinha perdido essa amizade com Deus. Então, essa amizade do homem com Deus, ela havia se partido, se perdido. Então Paulo escreve em 2 Coríntios 5:19 que Deus estava em Cristo reconciliando. E aí eu entendo aqui a expressão de Paulo. Vamos imaginar aqui que Cristo veio para refazer um novo caminho para o homem. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Então, queridos, Deus estava em Cristo Jesus, agora reconciliando o homem com Ele através de Jesus Cristo. Então, isso significa o homem voltando para Deus a sua amizade perdida que ele tinha perdido com Deus. Então era o propósito principal de Deus, por meio de Cristo, reconciliar o homem, trazer de volta a paz para o coração do homem, para que houvesse harmonia com o homem. Irmãos, que maravilhoso é saber que, embora nós, homens, seres humanos, ainda continuemos longe da vontade de Deus, mas como é bom saber, irmãos, que mesmo assim esse Deus, ele não perdeu o homem, ele enviou o Filho para morrer em nosso lugar, e esse agora vinha até o pastor João, até Damião, até a irmã Neide, até o irmão Eilson que está nos vendo aí direto de Caicó, Joelma aqui em Coremas, saber que Deus veio à nossa procura para nos reconciliar através do seu Filho. Então o sentido da vida é a paz com Deus. E aí, a paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para seus filhos, e estes vivem em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, Paulo escreveu dizendo: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui vale a famosa frase de Santo Agostinho, que ele disse: tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Essa foi a frase de Santo Agostinho, um pensador do passado. Queridos, a Bíblia então afirma que nenhum ser humano por si próprio tem paz. Nenhum ser humano. A paz, ela é algo que sempre vem de Deus. Então, o profeta Isaías, no capítulo 26,
versículo 3, ele declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu como a paz ela está relacionada à confiança em um Deus que é vivo, que é pessoal, em um Deus que quer ter relacionamento conosco? Queridos, aos Efésios, o apóstolo Paulo também disse que Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz, ele evangelizou a paz. Efésios quanto, pastor? Capítulo 2. Vai compartilhando aí essa nossa live aí, gente, por favor. Tá certo? Compartilha aí essa live, Primeira Escola Bíblica Online da Igreja Batista em Coremas. Olha só, Paulo escrevendo no capítulo 2 de Efésios acerca da paz. Olha o que ele diz, versículo 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, diz o texto, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Oh, glória a Deus, meus irmãos! Este Deus, ele nos reconciliou. A paz que era o motivo da nossa separação era a falta da paz, era a iniquidade que estava reinando em nossos corações. Quando Jesus entrou em nossos corações, quando Jesus nos trouxe a salvação, quando ele entrou em nossos corações, quando o Espírito Santo levou você a se converter, quando o Espírito Santo de Deus, ele convenceu o meu coração, o seu coração, pousou em nós o Espírito Santo de Deus, selou o seu coração, o meu coração, agora com o Espírito Santo de Deus. E agora a paz, ela voltou a reinar no coração de todos aqueles que receberam a Jesus. Pastor, e aqueles que não se converteram? Esses estão em inimizade com Deus. O que, pastor? Quer dizer que aquelas pessoas que ainda não se converteram, elas são inimigas de Deus? Sim, elas são. Mas por quê? Simplesmente porque elas ainda não compreenderam o estado miserável. Deixa eu esclarecer um negócio aqui interessante para você. Eu sou pastor, eu sou salvo por Jesus, você é um crente, é salvo por Jesus, mas ainda é um pecador. Concorda comigo? Certo. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? Eu e você somos pecadores remidos.
Que é isso, pastor? Pecador remido. Eu e você somos pecadores, mas somos conscientes. Agora, a gente peca se a gente permitir alguns dos pecados do passado voltar para a nossa vida. Lá em Hebreus vai escrever acerca do pecado da consciência. Então o que acontece? Agora nós somos pecadores, mas a gente se arrepende, vai a Cristo, Ele nos perdoa, certo? O pecador não convertido, ele não tem consciência, ele peca à torta e à direito, ele não está preocupado se agrada a mulher dele, se deixa de agradar, ele não está preocupado com escândalo. Por quê? Porque ele não tem a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, 2 Coríntios 2,14. Então, a nossa escola bíblica online desta manhã, da Primeira Igreja Batista em Coremas, essa é a primeira que nós estamos realizando nesse período. Nós temos mais algumas coisas para falarmos aqui, e nós temos bastante tempo, graças a Deus. Já passou 1 hora, né? Então, Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse para os discípulos, ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então Jesus falou sobre, ele não falou sobre uma paz qualquer, ele disse: a minha paz vos dou. Então enquanto não tiver paz com Deus, o homem não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Aí eu quero dizer uma coisa que é interessante. Você consegue saber, para você saber quem é crente e quem não é crente, é bem simples. Se você perceber uma pessoa que ela vive sempre angustiada, não com os problemas da vida, mas por causa do pecado. Você perceber uma pessoa que vive uma inquietação por conta do mundanismo. Eu estou na igreja, mas eu queria ir para a festa, pastor. Gente, essa pessoa não é crente não. Pastor, o senhor está julgando? Meu irmão, quem é crente tem prazer nas coisas de Deus. Deixa entrar um copinho de água para mim, por favor. Quem é crente, meus irmãos, tem prazer nas coisas santas. Que história é essa do crente? Ele é crente agora, aí vem uma festa do mundo, eu fico doido para ir ver o cantor. Que diabo você quer ver no cantor? Não, gente, ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Olha, eu vou repetir o que eu li aqui. Enquanto o homem, ou seja, enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo. E por isso não encontrará o sentido da vida. Por quê? Porque a angústia, a iniquidade, a inquietação no coração
não lhe permitirá compreender a realidade da vida. Então, o sentido da vida está na origem. A origem da vida é Deus. O propósito da vida é a glorificação de Deus. O sentido da vida é a paz com Deus. Você tem paz com Deus? Como é? Então, o segundo e último ponto para nós encerrar nessa manhã da nossa escola bíblica online. Se você puder, compartilha aí essa nossa lição de EBD desta manhã online. Olha só, o segundo ponto, porquê do sentido da vida. O segundo ponto é o seguinte: porque Deus nos criou. Porque Deus criou o homem. Afirma-se que alguém disse a Albert Einstein: Deus não joga dados. É verdade, respondeu o célebre cientista, mas certamente ele joga xadrez. A expressão é simples: quem joga dados depende da sorte, mas quem joga xadrez usa estratégias, disse Einstein. Deus não fez nem faz alguma coisa sem propósito, meus irmãos. Ao criar o homem, por exemplo, nós podemos destacar 3 propósitos. Primeiro, criado, eita, isso aqui é maravilhoso. O homem é um ser criado para ser eterno. Olha que coisa, gente, que coisa maravilhosa. O ser humano, ele é um ser criado por Deus para ser eterno, ou seja, do jeito que Jesus é eterno, da mesma maneira que o Criador é eterno, Deus criou eu e você para sermos eternos. Então, queridos, ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, Salomão capítulo 3, versículo 11, o autor de Eclesiastes, ele está nos informando que o homem, ele foi criado para algo mais do que a roda viva da vida. Ou seja, Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Gente, dá para você compreender isso? Deus cria o homem no sentido de eternidade, mas este homem não poderia permanecer entre os homens eternamente. Ou seja, Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. E aí um historiador russo, ele escreveu: dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que o tudo não é tudo. Vamos simplificar isso aqui. É muito simples de compreender essa questão. Você já olhou que as pessoas, elas estão sempre insatisfeitas? Você já viu que o ser humano, ele é um ser sempre insatisfeito? Você pode olhar que os seres humanos, eles são seres
insatisfeito. E às vezes você encontra pessoas ricas. O cara ele tem casa boa, emprego bom, família, fazenda, dinheiro no banco, veste as melhores roupas, come a melhor comida, e volta e meia o cara pega, bota uma corda no pescoço e se joga. Você já viu pessoas assim? Eu já vi diversas. Por quê? Porque o ser humano, enquanto ele não se encontra com Deus, ele é um ser insatisfeito. Por isso que eu, João, eu não concordo com o ensinamento de muita gente aí que diz que o crente se mata e vai para o céu. Espera aí. Não, é porque eu estou sofrendo muito nessa vida, eu estou padecendo muito e eu vou tirar minha vida. Gente, isso, em outras palavras, isso na verdade é o ser humano não conseguir ser um ser satisfeitos com o que tem, com o que é, certo? Então, por que Deus criou o homem? Para o homem ser um ser eterno. O homem é criado para ser um ser eterno. Então, eu vou repetir aqui o que este historiador russo, ele disse: dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que tudo não é tudo. Ou seja, o homem é um ser insatisfeito. Então, o conceito de eternidade, meus irmãos, é necessário para dar significado ao sentido da vida. Por quê? Porque o Deus que nos criou, ele é conhecido como o eterno. É o eterno. Então, qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência. Começou é uma palavra que indica tempo e não tem significado pessoal para o Altíssimo, que habita a eternidade. Na eternidade. Então somos quase que obrigados a acreditar que Deus não nos criou para sermos joguetes no mundo passageiro. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decretam o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus mais prometeu durante o seu ministério terreno. Crer em Jesus significa ter a vida eterna. Crer em Jesus significa ter a vida eterna. João 3,36 e João 17,3 diz assim o texto. João capítulo 3,
36, diz assim a palavra de Deus: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só. Agora em João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, como disse um certo teólogo, ele disse: a fé orienta o homem para a eternidade. O sentido da vida é a vida eterna. Então, nesse segundo ponto, porque Deus criou o homem foi criado para ser eterno. Segundo, o homem foi criado para ser santo. Olha aí. O homem foi criado para ser santo. Nem pense numa imagem celestial, imóvel, num canto de parede, ou numa pessoa legalista, e nem na série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é a ideia bíblica de um santo, em que nos baseamos para afirmar que o homem foi criado para ser santo. A resposta é a mesma que estamos defendendo desde o início desta lição. Ou seja, tudo começa com Deus. Então, quando o Senhor pede santidade do seu povo, declara que o motivo é a sua própria essência. Ou seja, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso está lá em Levítico 19, versículo 2. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, também diz a mesma coisa. Então a palavra hebraica para santo significa cortar, separar. A ideia básica de santidade de Deus não é tanto uma quantidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. Assim, é dupla a ideia bíblica da santidade de Deus. Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Eclesiastes capítulo 5, nós temos um texto escrito por Salomão, e Salomão ele escreve em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, ele disse: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, Deus é santo. Isaías capítulo 6 de Isaías, versículo de 1 a 3, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias,
eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e declaravam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, nós devemos compreender que nós que somos salvos por Jesus precisamos viver uma vida de santidade, porque nós entregamos a nossa vida para aquele que é santo. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Logo, na expressão do autor aqui da revista, a palavra santo, que vem lá do hebraico, tem o sentido de cortar, tem o sentido também de separar, ou seja, eu me separo das coisas pecaminosas. Santidade é isto, tá certo? Então, nós precisamos compreender que Deus, na sua palavra, Ele descreve um Deus que é santo e não tem comunhão com o pecado. Ele é santo, ele é separado, ele está na eternidade celestial. Então, essa face de Deus é a sua santidade. Precisava ser mais enfatizada nas igrejas. Da mesma forma que não fomos criados para nossa própria glória, também não fomos criados, não fomos feitos para nos comportar conforme os nossos próprios conceitos. Ou seja, um cristão que compreende que ele é santo por causa de Jesus, que o santificou, esse cristão, ele não vive mais no mundo como as demais pessoas vivem. Esse cristão, ele faz de tudo para se separar da imundície e para glorificar o nome de Jesus, porque ele é santo. O santo não é aquele que está na parede, nem canonizado pelos nossos amigos aí romanos, não. Mas o santo é aquele feito de carne e osso, que teve um encontro com Jesus e que foi criado por Deus para ser eterno e ser santo. Aliás, deixa eu te lembrar aqui uma coisa. Quando a Bíblia diz assim que nós, na eternidade, seremos iguais aos anjos, os anjos são seres celestiais, são seres poderosos. Eles são seres que trazem mensagens de Deus para nós aqui na terra. E ao mesmo tempo eles só estão no céu com Deus adorando porque eles são santos. Então você que está me vendo agora e está ouvindo eu explicar isso, você precisa compreender que você é um santo vivendo sobre a terra. Agora, muita gente crente não conseguiu entender isso ainda. Pastor, como é que eu posso ser um santo se eu sou um pecador? Espera aí. A quem mais você dá lugar? À sua carne? Aos seus desejos pecaminosos? Ou a Deus? Entende? Então essa escola bíblica online que eu estou trazendo hoje, a primeira delas, nós estamos
na verdade, com essa lição, que não é uma lição muito simples, somente de ler e deixar para lá, não, é esmiuçando, é lendo, é falando, é mostrando. Deus, Ele quer eu e você lá no céu, irmãos, não como pecadores. Você sabe que a Bíblia diz que quando a gente chegar no céu, a Bíblia diz que nós somos chamados de os santos que vieram da terra. Os santos que vieram da terra, é o que a Bíblia diz. Então, o meu estilo de vida precisa glorificar a Deus. A minha vida no todo precisa glorificar a santidade de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus está em você, está em mim. Então, nesse sentido, queridos, em face de Deus, isto é, a sua santidade, precisava ser mais enfatizada nas igrejas. Nas igrejas, em muitas igrejas hoje, até nós como pastores falhamos. A gente não procura, ou pelo menos muitos não procuram dar ênfase a um mês na igreja falando sobre santidade, ensinando sobre santidade. Nós precisamos ensinar sobre santidade, sobre a vida de santificação. Então, o terceiro e último ponto, do segundo ponto dessa lição, para nós concluirmos nessa manhã, é o seguinte: porque Deus criou o homem, criado para ser eterno, criado para ser santo, e por último, criado para ser servo. Ao colocá-lo no jardim do Éden, o propósito de Deus para o homem era cultivar a terra. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus, quando coloca Adão no Éden, era para ele cultivar a terra, guardar a terra, proteger os animais, tomar conta até dos peixes. Meu Deus, pense num trabalho que Adão deve ter tido no começo. Pois é, e esse jardim, isso implica em trabalho, serviço. Muitos se esquecem que, ao confessar Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. Na posição de servos. E isto não é somente um título, mas uma posição que implicará em deveres a serem cumpridos, meus irmãos. Então, em Efésios capítulo 2, no versículo 10, Paulo ele vai escrever acerca de servos. Efésios 2:10, Paulo vai escrever dizendo assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos criados para Deus, para servi-lo. Amém? Então, queridos, lemos esse texto que li agora de Efésios 2:10. Ou seja, porque somos criados de Deus, criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que
Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso é a versão NVI. Então essas boas obras, elas são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar. O que dará mais sentido à nossa vida? Aqueles que acham que os outros devem servi-los não encontram significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45, está escrito, Jesus disse assim, ele disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. Então, queridos, vamos recapitular aqui o nosso estudo dessa manhã acerca do sentido da vida. O primeiro ponto foi: que é a vida? E aí nós falamos acerca da origem da vida que está em Deus. O propósito da vida é a glorificação de Deus. O sentido da vida é a paz com Deus. Aí entramos no segundo ponto: porque Deus criou o homem. O homem é um ser criado para ser eterno. O homem é um ser criado para ser santo. Por último, o homem é um ser criado para ser servo. Conclusão: o fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida, ou a opinião de outras pessoas, porque a paz com Deus é fundamental para entender o significado da vida. A eternidade no coração do homem, descrita em Eclesiastes 3:11, explica a constante busca do homem por algo mais. Por quê? Em que sentido o serviço ao próximo ajuda na compreensão da razão de viver? Queridos, que o Senhor nosso Deus, Ele nos abençoe nessa manhã ricamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Estudamos hoje uma lição maravilhosa, extraída dessa revista, Conflitos da Vida. Há muita gente vivendo em conflitos. Essa revista é da editora Vida Cristã, uma editora que tem participação de muitos autores, pastores, escritores batistas, lá no estado de São Paulo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. A nossa escola bíblica online termina aqui, tá certo? Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor nosso Deus, bom Pai que está nos céus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta rica ferramenta. Quando estamos impossibilitados de estarmos na tua igreja, ou seja, no prédio, juntamente com todos os irmãos, o Senhor nos oferece essa ferramenta para neste tempo aproveitar para abençoar vidas, para vidas serem transformadas, que chegue o conhecimento ainda maior no coração de todos aqueles que assistiram, ouviram, tiveram a paciência de ouvir
esse estudo dessa manhã. Que o Senhor abençoe ricamente em nome de Jesus. Nos livre, Senhor, do coronavírus. Tome a tua igreja na face da terra. Pai querido, oramos pela cidade de Coremas, que o Senhor abençoe. Oramos pelo Brasil inteiro, que o Brasil seja, ó Deus, abençoado neste momento. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor também nos prepare, porque a volta do Senhor Jesus, ela está perto. Eu creio. Nós oramos nesta manhã por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, obrigado a todos. Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tá certo, queridos? Fica aí com esse belo hino da nossa coletânea batista, hino 545 do cantor cristão. A paz do Senhor, irmão Antônio Filho. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de lembrar que hoje à noite, às 7 horas da noite, eu vou estar na igreja. A igreja vai estar vazia. Só vamos estar com um grupo de louvor. Nós iremos proceder o culto da igreja vazia. O templo vai estar vazio, apenas alguns irmãos do louvor. Iremos fazer o nosso culto online. E você, meu irmão, aí na sua casa, você vai poder acompanhar a programação da primeira igreja batista aqui na cidade de Coremas. Este que vos fala, pastor João Batista de Medeiros, Batista até a morte. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.